Meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje, dia 23 de julho de 2022, 24 de Tammuz de 5782 do calendário judaico. Nós vamos hoje iniciar outra paraxá, como fazendo todos os sábados. E hoje a paraxá Matot. Paraxá quer dizer porção semanal. Então todas as semanas, aos sábados, nós estudamos ou publicamos um vídeo a respeito da paraxá, da porção da palavra, da porção da Torá, que são os primeiros 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. E a cada fim de semana, a cada sábado, nós fazemos um estudo, um breve estudo a respeito da paraxá. Hoje a paraxá é Matot. Nós encontramos no livro de Números, capítulo 30, do verso 2 até o capítulo 32, até o verso 42. Então, Números, capítulo 30, verso 2 até o capítulo 32, verso 42. E nessa paraxá, ela é a penúltima paraxá, a penúltima porção do livro de Bamidbar, ou o livro de Números. Nela nós vamos encontrar coisas interessantes a respeito de votos, né? Muitas vezes vemos pessoas fazerem alguns votos ao Senhor, e aqui vem traçando pelo menos os principais pilares, as principais fundações de se fazer um voto. A primeira fundação ou o primeiro pilar é que um voto feito a Deus não deve de forma nenhuma ser quebrado, ele deve ser cumprido. E não importa os motivos, ele tem que ser cumprido. Voto é voto. Agora, existem algumas exceções, por exemplo, no caso das mulheres, né? Se a mulher for menor de 18 anos, ela pode estar descompromissada de cumprir esse voto a partir do momento que o pai dela diga que ela não vai cumprir ou que o pai dela não seja a favor. Por exemplo, ela em seus pensamentos, sozinha, em algum momento no seu quarto ou em algum lugar, ela faz um voto ao Senhor que vai ficar um bom tempo ou determinado tempo sem cortar os cabelos, por exemplo. E nesse momento os pais não estão em casa. Quando o pai chega, né, ao chegar em casa, o pai sabe disso e ele pode cancelar esse voto, porque ele é autoridade sobre essa criança, sobre essa menina menor de idade. Isso é algo muito importante, tendo em vista que os jovens e os adolescentes eles não têm muita medida da consequência dos votos que são feitos. E como os votos para Deus não podem ser quebrados, então é importante que os pais direcionem isso aí. Então, nesse caso, as meninas menores de idade que estão sob os cuidados dos pais podem estar livres de cumprir os seus votos a partir do momento que o pai possa cancelá-los. No caso das mulheres casadas, também é a mesma coisa. Elas podem cancelar o voto a partir do momento que o marido ache por bem cancelar. O apóstolo Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem. Então, por essa questão de hierarquia, a mulher casada, antes de fazer um voto, ela deve consultar o marido, falar com o marido, para que tenha desse a permissão. Imagine que ela pense em um voto de passar 3 dias sem tomar água, só tomar água depois de 3 dias. Ela faz esse voto ao Senhor, por algum motivo ela faz esse voto ao Senhor. Então o marido pode quebrar esse voto, porque isso vai contra a saúde dela. Então ela pode vir até a passar um problema de saúde em função de um voto desse tipo. Então o marido teria esse poder. Com as mulheres só teria 2 exceções para não quebrar o voto, ou seja, de cumprir esses votos. O primeiro é a viúva, porque a viúva, por não ter marido, ela não teria cobertura. Então ela é obrigada a cumprir o voto que ela fez, né? E também a mulher divorciada, ela por não ter uma cobertura, um marido, ela também é obrigada a cumprir os votos que ela fez. Apenas nesses 2 casos que as mulheres podem, em função de uma cobertura espiritual e relacionamento,
casada, viúva, ela pode fazer a quebra do voto. Então, esses são os dois casos. Nos demais casos, o voto a Deus não pode ser quebrado de forma nenhuma. Principalmente os homens. Os homens não têm nada que permita ou viabilize a quebra do voto. Vamos ao outro ponto. O segundo ponto dessa paraxá é que Moisés é orientado por Deus a vencer os midianitas, mas Deus dá alguns direcionamentos. O primeiro e o mais árduo que eu percebo em relação a isso é que Deus manda que Moisés vá à frente do povo e oriente o povo de como vencer os midianitas. Só que Deus diz que após a guerra, após a vitória, Moisés seria recolhido ao seu povo, ou seja, Deus anuncia a morte de Moisés, que ele iria morrer logo após a vitória, ou seja, essa seria a última vez em que o povo teria Moisés como seu líder, passando então o cajado para Josué. Esse é um ponto que acho que foi muito pesado para Moisés e também para o povo, porque foram 40 anos Moisés à frente desse povo, sem perder batalha que viesse a destruir por completo o povo, e aquilo que Deus prometeu a Moisés, que seria tirar o povo da escravidão, Moisés o cumpriu até seu último dia, e a sua última batalha foi uma batalha vitoriosa. A segunda coisa que nós temos nesse sentido é que os despojos dessa batalha seriam repartidos entre as tribos, só que para esses despojos serem repartidos aquilo que era de ouro, de prata, o que era comum em guerras e o que é comum ainda hoje em guerras, haja visto, por exemplo, a última guerra que nós tivemos em grande porte, a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados venceram, eles dividiram, né? O globo terrestre teve uma nova divisão política, onde alguns países aliados eles ficaram à frente de outros países que perderam. Então, essa nova divisão, a divisão de terras, a divisão de despojos, é normal em um tempo de guerra, onde há uma guerra, onde há um vencedor e há um perdedor. Então, tudo aquilo que era do perdedor, o vencedor tem um direito a elas, né? Haja visto até que alguns bens da Alemanha, alguns riquezas da Alemanha, inclusive ouro, estão sendo nesse tempo, nos tempos atuais, repatriados para a Alemanha, né? A Alemanha tem uma base, uma fortuna em ouro dos Estados Unidos e já solicitou o ano passado, salvo engano, eu vi uma matéria a esse respeito, onde já solicitou a repatriação do ouro oriundo da Segunda Guerra, né? Então isso é algo normal. Uma outra coisa também é que tudo que fosse de despojos que Israel levasse dos midianitas, antes de entrar no arraial, eles tinham que ficar fora do arraial e passar por uma purificação. E essa purificação passa pelo sacrifício de uma ovelha vermelha e a sua cinza utilizar como purificação de todo aquele material oriundo dos espólios. Então, o que é que acontece? Um animal, uma ovelha totalmente vermelha, sem nenhum fio branco ou outra cor qualquer, mas tinha que ser totalmente vermelha. Essa ovelha sacrificada e seu pelo era então queimado e sua cinza utilizada para purificação. Essa purificação era para que esse material que vinha, né, como sobras da guerra, ou seja, espólios da guerra, não contaminasse o tabernáculo e não contaminasse inclusive a santidade do tabernáculo, trazendo impurezas, porque esse povo, os midianitas, por serem um povo diferente em suas culturas e forma de cultuar a outros deuses que Israel, então essa união de materiais e oferendas de um povo não poderia entrar no arraial de Israel, muito menos no tabernáculo, para que o tabernáculo não fosse impurificado, porque eles faziam sacrifício a outros deuses, faziam sacrifício de crianças, enfim, né? E essa purificação era necessária. E hoje, inclusive,
para que o tabernáculo volte, para que o templo volte a existir, funcionar, algumas atitudes, algumas ações estão sendo tomadas nesse sentido. Inclusive, já a 10ª ovelha vermelha que foi criada nesses últimos anos para que assim que o tabernáculo, assim que o templo viesse a ser erguido, o terceiro templo no caso, essa ovelha possa ser sacrificada pelos judeus e suas cinzas serem utilizadas para purificar o templo. Então vocês veem que desde aquela época, desde a sua saída no Egito, que essas leis foram implantadas até hoje, rigorosamente eles fazem isso. Por exemplo, o Shabat. O Shabat é uma lei, né, o descanso do sábado, é uma lei, que é uma orientação, uma lei que foi implantada lá no Êxodo, né, guardar o sábado e purificar e santificar, desculpe, e até hoje eles guardam sem faltar um dia sequer. Então, além de tudo, é um povo disciplinado e rigoroso com aquilo que Deus estabeleceu para suas práticas de vida, suas práticas diárias. Então, até hoje, isso acontece, né? Vamos ao terceiro e último ponto. Em toda a sua trajetória pelo deserto, da saída do Egito até a chegada da terra de Canaã, os israelitas tiveram muitas dificuldades, muitas dúvidas, tiveram muitos desafios e passaram por todos eles, né? Muitos tombaram no deserto, né? Tanto é que só entrou na terra prometida as crianças que nasceram no deserto. Isso é uma mensagem muito profunda, né? Que o deserto é um lugar onde aqueles que irão vencer e chegar à terra prometida nascem. Então, fugir do deserto não é necessariamente uma coisa boa, e tirar as experiências do deserto é uma coisa importante, é algo importante para que nós possamos herdar a terra prometida. Mas isso é um assunto para um outro momento. Mas as duas tribos, né, de Rubem e de Gade, elas inicialmente já desejaram, ao chegar próximo, né, da terra prometida, já desejaram ficar na terra de Gileade, né, porque eles tinham muito gado e seria uma terra além do Jordão para que tivesse água e tudo mais. Só que se isso acontecesse, ia ficar duas tribos nessa região de Gileade, ou seja, a tribo de Rubem e a tribo de Gade, e as demais tribos iriam seguir para conquistar o restante da terra de Israel, que não era conquistada ainda. Só que isso ia trazer uma dificuldade muito grande, porque são duas tribos com dois exércitos muito grandes que somados poderiam fazer diferença, como fizeram nessas lutas. Então Moisés ponderou e disse que não iria permitir que eles ficassem na terra de Gileade, a não ser que eles fossem com as 10 tribos, ou seja, as 12 tribos juntas, fossem conquistar a terra que o Senhor deu para eles, e depois da terra conquistada, então eles voltassem e ficassem na terra de Gileade, o que aconteceu. Então esse acordo foi feito, as tribos de Rubem e a tribo de Gade seguiram com o povo, dominando toda a terra de Israel, e depois dominado, então eles puderam voltar. Essa questão de guerra e de domínio, isso é algo que sempre aconteceu. Era a forma de crescimento de uma nação. Tudo está em função de terra. Até hoje, as guerras são por causa de terra. Por que a Rússia está guerreando contra a Ucrânia? Por terra. Terra. Sempre é uma questão de terra. Por que a Rússia quer trazer todas as repúblicas socialistas soviéticas de outrora para compor a Rússia de hoje em dia? Terra. Sempre é por causa de terra. Então, por mais que a gente ache estranho que nós moramos em um país, Brasil, que nunca participamos de guerra, a não ser ou de ouvir falar, pelo menos a geração de 70 anos para cá, né, apenas de ouvir falar, de ouvir que teve guerra, mas nunca participamos, nunca tivemos que lutar por nosso país, nunca alguém veio invadir o nosso país para tomar. A invasão que existe é uma invasão econômica, que essa sempre aconteceu, né, ou uma invasão política de empresas, que essa também sempre aconteceram. Então, desde o tempo que
que as empresas e as grandes bandeiras, né, internacionais de empresas chegaram aqui e colocaram suas empresas aqui, já é uma forma de domínio, mas não da forma de guerra. Então, naquele momento que Moisés ponderou com todos eles, é que não, eles não teriam essa terra enquanto todo Israel, todas as 12 tribos de Israel, não fossem vencedoras e que tivessem por conquista a terra de Israel, que hoje são deles. Bem, aí nós tiramos um exemplo muito grande, que a unidade de um povo, independente de quantas tribos ou estados existem, a unidade de um povo faz a diferença no desejo de uma nação. A unidade, ela é mais do que o ajuntamento de pessoas em prol de um objetivo. A unidade faz com que nós venhamos a estabelecer limites e cheguemos às últimas instâncias para defender os nossos ideais. O que nós entendemos com isso enquanto um povo, independente de ser grande ou pequeno, independente de seu espaço geográfico ser pequeno ou grande, como Israel, que é menor do que o estado de Sergipe, ou de uma nação como o Brasil, que tem uma geografia continental. Se esse povo for unido, nada, absolutamente nada, os faz cair. Muito pelo contrário, os farão vencedores e gozarão o melhor da terra. Essa foi a Parashá dessa semana, do dia 23 de julho, 24 de Tammuz. Muito obrigado por terem participado e até o próximo sábado, querendo Deus. Shalom. Shabbat Shalom.